Versículo 53. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Filho do Homem, Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Calma aí. E a seguir diz: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram do maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Glória a Jesus Cristo. Mas essa carne que Jesus se referiu ao quê? E esse sangue que Jesus se referiu é o quê? Esse pão que Jesus se referiu é o quê? Antes de explicar o que é a carne e o sangue de Jesus, vamos voltar no deserto. No deserto, o Senhor sustentou o povo no espaço de 40 anos com o maná que descia do céu. Pela manhã, o maná caía no deserto, vinha junto com o orvalho, com a geada, e o povo tirava uma porção suficiente para as pessoas que estavam lá naquela casa ou na tenda. Todos os dias tinha maná, todos, excepto sábado. E Deus falou a Moisés: no sábado não tereis. Manda o povo para colher uma porção dobrada na sexta-feira. E assim, na sexta eles colhiam uma porção dobrada, porque no sábado não vinha. Mas senão nos 6 dias o maná caía. O povo que comeu maná não se converteu. O povo que comeu maná morreram nos seus pecados. E se eles morreram nos seus pecados, então foram para o inferno. Veio o profeta Davi num dos seus salmos e disse assim: e eles comeram o pão dos anjos. E os judeus pegaram essa palavra, não somente da história que o povo comeu maná durante 40 dias, há 40 anos, e o profeta Davi, que ratificou essa mesma palavra, não promessa, mas que já tinha passado, que o povo havia comido do pão dos anjos. Um certo dia foram até Jesus, porque Jesus lhes falou que quem não comesse da carne dele, do seu sangue, não teria vida, e se quem não comesse do pão que era ele, o pão vivo, não iria para o céu. E eles disseram: quem é você? Você quem? Você está a falar que você é o pão vivo que desceu do céu? Está escrito: e ele lhes deu de comer o pão do céu. E tu dizes que tu és o pão do céu. Quem comeu o pão do céu são os nossos pais. E 40 anos. Jesus disse: vossos pais não comeram do pão do céu. Vossos pais comeram do maná e morreram. Se vossos pais comessem do pão do céu, eles não morreriam. Porque aquele que comer do pão do céu não vai morrer, vai permanecer, vai ter vida eterna. E ele disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. Porque ele lhe perguntaram: dá-me desse pão, dá-me dessa comida. E ele falou: eu sou o pão vivo que desci do céu. Ouvistes? Eu sou. E ele especifica: sabe como vocês vão me comer? Minha carne e o meu sangue são verdadeiras comidas que dão vida àqueles que a comerem. E todos que participarem da minha carne e do meu sangue vão permanecer.
Assim como o Pai tem vida por si mesmo e deu vida ao Filho, o Filho também dará vida a quem Ele quiser. E aqueles que comerem da carne do Filho receberão a vida de Deus. Aqueles que beberem o sangue do Filho terão vida eterna. Glória a Jesus. Os judeus ficaram muito irados com isso. Viu? Quando Jesus apareceu, tudo que Jesus falava parecia que contrariava o que eles acreditavam. Parecia que Jesus veio destruir a lei. Parecia que Jesus veio falar diferente de Moisés. Não. Jesus veio explicar Moisés. Jesus veio dar explicação àquilo que Moisés foram enigmas. O povo não entendia. O maná não deu vida aos que comeram. Mas quem comer do pão que desceu do céu não vai morrer. E alguém vai me perguntar, mas o maná vinha do céu? Sim, desceu do céu. Mas ainda assim, não é pão vivo, foi pão. Um é o pão e outro é o pão vivo. Os israelitas comeram pão. Mas Jesus disse, eu sou pão vivo. Maná não foi pão vivo, foi pão. Se fosse vivo, daria vida. Mas Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E todo aquele que se alimentar dele nunca provará a morte. É incrível. E agora? Será que esse pão, ou essa carne, esse sangue, é a Santa Ceia? Teus demônios andam a vos rir, ó mestres corruptos, anãos espirituais. Coitado de vocês. Carne e o sangue de Jesus não tem nada a ver com Santa Ceia, com o pão e o vinho da ceia. Porque se fosse pão vivo, o pão e o vinho da ceia, então todos que participaram um dia da ceia, na igreja católica chamam de hoste, na igreja evangélica chamam de Santa Ceia, estariam vivos, iriam para o céu. O inferno está cheio de homens e mulheres que participaram da ceia todos os dias. Tem igrejas que dão todos os dias como a católica. Todos os dias, cada manhã tem ceia, nos domingos tem ceia, todos os dias. Na oração da manhã o padre prepara aí o pão sem fermento. Na oração da manhã o padre prepara uma taça de vinho. O vinho, como é caro, não dá ao povo, fica só para ele. O vinho fica para ele, o povo come seu pão. Viu? E o povo nunca questionou, mas a ceia é pão e vinho, como é que o povo só come pão e o padre é que bebe o vinho? E o padre enche lá aquela taça, fica bem catembado. Parece que é um som, começa a pular. Amém, porque já bebeu vinho. Mas aquele que ele bebe é só o símbolo, já veio com 1 litro. Bebeu primeiro 1 litro lá no quarto dele e vem aqui. Epa, preste atenção. E os evangélicos, uns fazem uma vez por mês, outros não sei o quê, 2 vezes, outros não sei. Várias manifestações, como diz o Mário, bizarras entre o povo. Escute muito bem que eu vou vos falar, o povo da terra. Essa carne e sangue que Jesus prometeu àqueles que nele crescem, não tem nada a ver com a Santa Ceia. Não tem nada a ver. Sim, é a sua palavra, é a palavra de Deus, Jesus. A palavra de Deus é Jesus, o Verbo. E o sangue é o Espírito de Deus, e também o Espírito do Filho de Deus, o Espírito Santo. Preste atenção. Somente a palavra de Deus transforma você, muda você, regenera você, juntamente com o Espírito Santo. Na verdade, quer o Espírito Santo, quer a palavra de Deus, são um. Eu e o Pai somos um. E são 3 que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. O que é que vocês querem, irmãos? Sim. É isso que justifica, ou então que vivifica os seres humanos.
Quando nós nascemos em Adão, já estamos mortos por causa da condenação em Adão. Adão abriu a porta da morte e todos entram na mesma porta. Adão pecou e todos pecam. Os que comeram maná, não lhes vivificou o maná. Continuaram cadáveres, mesmo vindo do céu. Aleluia. Mas não era vivo. A diferença está aí. Um é o pão e outro é o pão vivo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para dar vida ao mundo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para vivificar aqueles que estão mortos, que estavam mortos e muitos ainda estão mortos em Adão, através dos seus pecados, porque assim está escrito: o salário do pecado é a morte, e por isso o Senhor trouxe o dom gratuito dele, que é a vida eterna, através do seu Filho Jesus. Tem que comer da carne do Filho de Deus, tem que beber do seu sangue para você ter vida, porque se você não comer a carne de Jesus e você não beber o sangue de Jesus, você está morto nos seus pecados, você não vai nascer de novo e você não vai entrar no céu. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Ouvistes? E como comer a carne de Jesus? Come-se a carne de Jesus quando se crê e vive na palavra de Deus. Quando nós cremos na palavra de Deus e vivemos a palavra de Deus todos os dias, esta palavra, porque ela vai no teu coração, você vai comer ela para ir no teu coração, e você vai guardá-la no teu coração, e ao guardar ele vai te guiar, ele vai transformar, vai regenerar você. É a palavra de Deus, é a carne de Jesus Cristo, que foi destruída lá na cruz. Era necessário que a carne de Jesus fosse destruída para que o caminho do santuário pudesse se abrir e ficar descoberto, e o véu se rasgando pela sua morte, pela sua carne dilacerada lá no Calvário. Sim. E agora tu tens essa carne, glória a Jesus espiritual, que é a sua palavra para você ter vida. Tu tens esse sangue espiritual, que é o Espírito Santo, para você ter vida. Nem participar de uma ceia e eles vão te enganar. Aí tem que comer para ter vida. Tem que participar da ceia para ter vida. Tem que beber o vinho, o suco de uvas para ter vida. O pão e o suco de uvas não dá vida a ninguém. Meros exercícios simbólicos. Não vivifica ninguém o pão e o vinho. Mas sim, o vinho de Deus. O pão de Deus, sim. O pão vivo que desceu do céu é Jesus. Sua carne é a palavra de Deus. Seu sangue é o Espírito do Senhor. Somente assim os homens vão ter vida, porque não todos morreram, como está escrito: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer, mas veio o segundo Adão para vir vivificar os que estavam mortos. Mas há uma condição: tem que comer a sua carne, tem que beber o seu sangue. Quem recebeu o Espírito Santo, esse bebeu do sangue do Filho de Deus. Quando se crê na palavra, depois vem o Espírito, entra no homem. Entra a palavra e entra o Espírito. Glória a Jesus. E esses vão vivificar você. Não digo esse, porque sou um. Vai vivificar você. Vai dar vida eterna a você. Passarás aqui nesse mundo, glória a Jesus, de passagem, como um passageiro, como um peregrino. E depois você vai pular para a vida eterna. Esse sangue são as águas que Jesus prometeu à mulher samaritana. Viu? A água viva. Você vai encontrar lá no céu. Esses dois elementos estão lá. Está lá o fruto da vida e está lá a água viva. Todo que participar do fruto da vida já não morre. E todo que participar da água viva já não morre. Mas aqui na terra já as bebemos. Se você por o Senhor dizer: Senhor, eu quero beber da água viva, o Senhor vai te falar: tu já tens bebido lá na terra.
É verdade, ao beber no Espírito e ao beber literalmente, essa é outra coisa. Sim. Mas a água viva está aqui. A mesma fonte sai do céu e vem para a terra. O Espírito do Senhor, que o mundo não pode receber. Essa é a água viva, o fruto da vida, é a palavra do Senhor. Glória a Jesus Cristo, que dá vida ao mundo. É o pão vivo que desceu do céu. É vivo, não é morto, não é um cadáver. É pão vivo que desceu do céu. Os antigos comeram maná, os pais comeram maná no deserto 40 anos, mas ainda assim não foram para o céu. Morreram e foram para morreram com seus pecados e foram para a condenação. E Jesus disse: vossos pais comeram do maná e todos morreram. Essa morte, Jesus falava, é condenação. Todos morreram. Mas aquele que se alimentar de mim não vai morrer, não vai provar a morte. Glória a Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vivifica os mortos. É Jesus Cristo. E Ele disse que aqueles que forem vivificados agora, Espírito, serão vivificados fisicamente ou literalmente. Um dia vão ouvir a voz dEle e eles vão ressuscitar. Vão ressuscitar, sim, aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus. Quais são os que vão ouvir? Os que creram agora aqui, ouviram aqui e creram. E eles vão dormir. E quando o Senhor tocar, chamar eles, eles vão acordar ao som da trombeta do arcanjo, como diz a Bíblia. E todos que ouvirem a voz do Filho de Deus, do Filho do Homem, vão reviver, mas os outros não reviveram, como diz no livro do Apocalipse. Os outros mortos não reviveram. Sim, a segunda ressurreição dos cadáveres, esses vão para a condenação eterna. Mas é hoje a vida. Muitos vão esperar viver amanhã? Não. Quem não receber a vida hoje continuará morto. Quem não tem vida hoje já está morto. E quem está morto, outro vai continuar morto. Quem recebeu vida hoje já está vivo. E se ele permanecer na vida e não desistir, vai continuar vivo, como disse Jesus. Jesus falou que é a Marta: Marta, eu não te disse que se você crer, vais ver a glória de Deus? E Marta disse: eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deixa eu vou explicar isso. O cadáver, o osso seco, o morto que crer em Jesus vai viver. E Jesus acrescentou: e todo aquele que crê em mim e vive, nunca vai provar a morte. Primeiro, os mortos que crerem vão viver. Segundo, os que já vivem, continuar a crer, nunca vão morrer. Nunca vão provar a morte. Qual morte? Condenação eterna. Qual morte? O inferno, o lago de fogo, que é a segunda morte. Ouviste, ó povo da terra? Então não é participar das cerimônias, dos rituais, das ceias, para ter vida. E ele vos faz até convite e vem: se não participar da ceia, você não vai ter vida. O quê? Vida? Vida está naquele pão que foi feito pelo padeiro? Isso é blasfêmia. Vida está naquele vinho que foi feito aí no vinhateiro? Isso é blasfêmia. A vida está na palavra de Deus e no Espírito Santo. Sim, são os três que dão vida no céu, testificam no céu. Veja os três que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. São os três que testificam, que dão vida, que mantêm a vida. A vida na terra está nesses três elementos: o Espírito, o humano, sim, quer dos animais também, o Espírito, a água e o sangue. Glória a Jesus. E a vida. Eu não estou a dizer que a igreja não pode sair. Tem que me entender muito bem, para que você não diga: não precisa. Mas na vida não. Tudo que é simbólico, que é memorável, não dá vida. Jesus não é símbolo. Moisés foi símbolo. Moisés foi símbolo de Jesus Cristo. A lei foi símbolo da graça. Israel foi símbolo da igreja. Viu? Os dons que se ofereciam na lei foram símbolo das coisas exatas que são hoje. Não, você não entenderam, né? Simbolismo, glória a Jesus, foi substituído por coisas exatas. O candelabro, que hoje é o Espírito Santo e as suas 7 lâmpadas. O cordeiro que era crucificado, então sacrificado, é Jesus Cristo, que foi crucificado e morto pelos teus pecados. Que você arca? Cristo é nós, a esperança da glória. Jesus no meio do seu povo. Emmanuel, Deus conosco, já esteve aqui. Aleluia. Ouvistes? Moisés representava Jesus,
o libertador. Moisés foi libertador de Israel. E Jesus é o libertador do mundo. Por isso ele disse: o Senhor vosso Deus vai vos levantar um profeta como eu. A ele ouvireis. Glória a Jesus. A lei é o primeiro testamento. E o segundo é a graça. O primeiro foi removido e foi estabelecido o segundo, como disse o apóstolo Paulo. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Sim, se o primeiro foi tirado, então o segundo agora é que está em ação. Se for na linguagem dos homens, é que está na moda. É o segundo. Por que o primeiro foi tirado? Porque foi simbólico. Oh, aleluia. Hoje a nação santa é a igreja. E ontem foram os filhos de Isaac. Amém? Ouvi, seu povo da terra. Então, Santa Ceia, são memórias. Fazei isto em memória de mim. Lembra-se. Mas não te salva, não. Assim como o batismo não te salva. O que te salva é a fé. Quantos foram batizados continuam no pecado e não conhecem a Deus? Mas que creram e foram batizados, sim. Funcionou o batismo. O simbolismo funcionou. Qual é o simbolismo? Da morte e da ressurreição do cristão, não de Jesus, de você. Oh, aleluia. Glória a Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então é preciso comer a palavra de Deus. É preciso comer a palavra de Deus. E o mesmo Deus fez que ele disse: coma esse rolo, coma esse rolo, coma. E ele comeu o rolo e fez amargo o seu ventre. E também João comeu o mesmo rolo. E na sua boca era doce e no seu ventre era amargo. É a palavra de Deus que você deve comer. É o pão que você deve comer. Sim, deve comer. Não é rasgar esse papel e você fazer chá como fazem os crentes da igreja do Valdemiro Santiago. Porque fé? Não é isso aí. É você crer na palavra. É você amar a palavra. Aleluia. Quando você ama a palavra, o que é isso, amar a palavra? Guardar a palavra. Quando você guarda a palavra, você já está a comer esse pão. Você já tem vida. Ninguém vai tirar de ti esta vida. Você já vive. Você já vive. Mesmo aqui na terra, você já vive. E você também vai beber das águas vivas. E o sangue de Jesus vai correr dentro de ti. Por isso Jesus falou: aqueles que crerem em mim, fluirão em seus ventres rios de água viva. Veja só, nos nossos ventres, nas nossas veias não circula o sangue? Humanamente falando. Esse sangue que está em nós é o Espírito Santo, é o simbolismo do Espírito de Deus, a vida de Deus. O sangue é a vida da carne e o Espírito é a vida eterna. O sangue para, o sangue passa, o sangue morre, mas o Espírito Santo não morre. E por isso Jesus falou: sim, os céus e a terra vão passar, mas minha palavra não vai passar. E se você comer a palavra de Deus e beber o sangue de Deus, então você não vai passar, você vai permanecer, como a palavra também permanece para sempre. Por que permanece? Porque tem vida eterna. E aqueles que comerem e beberem da carne do sangue de Jesus terão também a vida eterna, viverão para todos sempre. Sim, já falei, o sangue, as mesmas águas que foram prometidas à mulher samaritana, águas vivas que tiram sede e que saltam para outro lado. Qual lado? Está pensando outro lado do diabo? Na eternidade da vida. Glória a Jesus. De Bíblia, até defender Bíblia, eles não comeram Bíblia. Tem que comer a Bíblia, tem que comer a palavra, tem que beber o Espírito, tem que beber o sangue de Jesus Cristo. Sim, tem que beber da água viva, tem que comer da carne de Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida, e assim você terá vida em si mesmo. Não é que você se deu vida, Jesus vai te dar vida. Jesus disse: o Pai tem vida, deu vida ao Filho, e o Filho também dá a quem Ele quiser. A quem Ele quiser. A condição é essa: comer e beber
da carne e do sangue de Jesus. Sim, o pão vivo que desceu do céu, não como os filhos de Israel no deserto que comeram do manã, mas ainda assim continuavam com as suas consciências contaminadas. Nem mesmo a própria lei, que foi simbólica, lhes pôde santificar nas suas consciências. A lei os santificou por fora, porque o sacrifício dos animais, dos bodes, das ovelhas, dos cabritos que eles apresentavam no altar, não poderia santificar suas consciências. Sua carne era santificada, mas suas consciências continuavam contaminadas. Agora veio Jesus Cristo, o sumo sacerdote das nossas confissões, sim, entrando no santuário não construído pelas mãos humanas, mas no santuário celestial. Entrou uma vez somente, não com sangue dos bodes, mas com seu próprio sangue, e ele nos santificou, e até as nossas consciências foram purificadas, uma coisa que a lei não pôde fazer. Jesus, como dizem os ingleses, Jesus, Yeshua HaMashiach, ouviu? Uma vez entrou no santuário não feito pelas mãos humanas, mas Arão entrava todos os anos, uma vez por ano, não sei quantos anos e quantas vezes ele entrou, e sempre a repetir os mesmos sacrifícios, e ele entrava não sem sangue, com sangue dos bodes, não era seu sangue. Anote, santos, está a pedir o IBAN. Minha mulher vai andar agora aí. Ouviu o Cavalcante? Ele entrava todos os anos, fazer os mesmos sacrifícios, oblações pelos pecados. Mas era simbólico, era necessário, porque a preparação, até que viesse a correção, é o aio que lhes levou até a graça, até Cristo. Foram corrigidos, ou então foram instruídos, até que chegasse o tempo da correção. E veio Cristo e nos corrigiu, e nos ensinou, Deus conosco, Emmanuel, sim, e nos ensinou como ir para o céu, como agradar a Deus. Agora, o mesmo que faz esse testamento, porque Moisés também fez um testamento. Só que o testamento de Moisés, não morreu Moisés, matou um animal. Deveria ser vergonha, mas não é vergonha porque alguém lhe mandou. Ele somente estava a obedecer. Um testamento, e com o testamento tem que ter sangue para ter validade. O testador tem que morrer para confirmar o testamento. Mas Moisés não morreu pelo testamento que ele fez. Ele levou o sangue naquele dia que ele apresentou a lei ao povo, sacrificou um animal, e ele disse: esse é o sangue do testamento, da aliança que o Senhor quer fazer com vocês. E ele espargiu o sangue ao povo, as tábuas, e também, glória a Deus, ao tabernáculo. Mas ele levou, apresentou o sangue de um animal. O mesmo Jesus faz, só que diferente é que Jesus não entrou no santuário que foi construído pelas mãos humanas. Jesus não foi ao oferecer o sacrifício no templo. Agora entenderam por que Jesus nem morreu no templo? Jesus não foi no templo para apresentar no Santo dos Santos, aleluia, o sacrifício pelo povo. Não, entrou no santuário celestial. A diferença é que Arão e Moisés levou o sangue do animal, e Arão entrava também com o sangue do animal. Jesus entrou no santuário celestial com seu sangue. A diferença é que Arão entrava várias vezes, uma vez por ano. Todos os anos tinha que entrar para fazer a mesma cerimônia. Jesus entrou uma vez só, o ano aceitável do Senhor. Uma vez só, e com seu sangue. O sangue dos bodes não poderia consagrar nem santificar ninguém por dentro. Mas por fora. Por isso veio Paulo e disse assim: que o mesmo Deus de paz vai vos santificar no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Até o corpo. Em Israel, os homens eram santos por fora, mas por dentro estavam cheios de todas as maquinações diabólicas. E veio Jesus e disse: sepulturas caiadas. E veio Paulo: parede branqueada. Veio Paulo: hipócritas. Ouvistes
Agora nós já não somos hipócritas. Glória a Jesus. Até as nossas consciências foram santificadas. Nós podemos amá-lo. Nós podemos, aleluia, guardar a sua palavra. Nós podemos viver o evangelho. Nós podemos andar com Deus. Nós podemos, aleluia, glória a Jesus, fazer a vontade dele, que era uma coisa impossível na lei. Amém? Ouviste? E está aqui a carne dele. E está aqui o seu sangue, que ele deu para a remissão, para a redenção da humanidade. Então quem não comer deste sangue, dessa carne, e beber desse sangue, perdido está para sempre. Pode passar da ceia, pode pregar o evangelho, pode fazer cursos, pode operar milagres. Se você não comer a carne e não beber o sangue de Jesus, perdido você está. Veja aqueles tolos que achavam que eram sábios. Eles pensaram que Jesus poderia tirar a carne dele para lhes dar. Eles pensaram que Jesus poderia derramar o sangue dele para eles beberem. E ele disse: você vai nos dar de comer a tua carne, o teu sangue. Acharam aquilo era um sacrilégio, blasfêmia, abominação. E declararam ele réu de morte. E pegaram em pedras para o apedrejar. Por quê? Porque não entendiam as coisas espirituais. E essa geração repete a mesma coisa. Não entende as coisas espirituais. Querem defender as coisas espirituais na carne. Querem entender Deus com a mente carnal. Querem explicar Deus, as coisas de Deus com a mente carnal. Fizeram doutores, amontoaram doutores segundo as suas concupiscências, para lhes pregar aquilo que o povo quer ouvir. Os seus mestres, sim, inventaram caminhos para o céu. Inventaram atalhos. Ninguém vai para o céu por um atalho. O caminho é estreito e a porta é estreita. O caminho é apertado. Em Jesus Cristo já não há outro caminho. Existe só um caminho. Existe um evangelho. O resto é conversa. Outros evangelhos trazem sofrimento. Olha como o mundo está a sofrer por causa dos outros evangelhos. Por causa dos outros. Olha o mundo como está a sofrer. Homens dissolutos, homens manipuladores, sim, instrumentos de Satanás, inventaram doutrinas, inventaram caminhos para levar as pessoas para o céu. Eles são cegos, não entram, estão na porta e não querem que ninguém entre. Estão na porta, não entraram e não querem que vocês entrem. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Sem eles, mentira. E a palavra de Deus, o Espírito de Deus, é isso que ele chamou de carne, letra. Viu? O humano não tinha vida, porque não tinha Espírito Santo. Aleluia, glória, mesmo descendo do céu, não tinha Espírito Santo, então é letra. Igreja sem o Espírito Santo é uma sepultura, é um cemitério. Crente sem o Espírito Santo é um cadáver. Pregador sem o Espírito Santo é um mensageiro de Satanás. Homem sem Espírito, cantor sem Espírito Santo é um verdadeiro adorador de Satanás. Adoração sem o Espírito Santo é adoração na mentira e na carne. Já tens o azeite? Levanta a garrafa no ar. O meu Deus consagra com o som dobrado do Espírito que está sobre mim. Em nome de Jesus Cristo, sobre esse líquido, sobre esse azeite, aonde quer que for usado, vai acontecer milagres. Assim como aconteceu com a mana, a irmã da dona Geni, a Minúcia. Sim! E a Minúcia disse: oh Deus, esse azeite afinal é assim. Primeiro disse: afinal os infectados com coronavírus sentem isso. Não precisou Deus nós orarmos, mas Ele precisou usar a fé com azeite, o azeite consagrado. Está consagrado. E você que está com coronavírus agora receba a cura. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês que têm escutado os nossos programas neste lugar. Eu convido a todos vocês que estão em Matundo. Já vamos iniciar com os nossos cultos presenciais em Matundo. Você